Pessoal, boa noite. Estão prontos para mais uma live? É isso mesmo, mais uma live da Toca do Aventureiro e com uma das nossas convidadas favoritas. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar ela aqui. Hoje nós vamos falar com a Liora Ferri. Vamos lá, Liora. Deixa eu mandar aqui para a Liora. Deixa eu mandar uns aviões. Se o celular ajudar. Cuidado com os aviõezinhos, que nem sempre eles vão, gente. E se eu mando demais, eles travam. Mas alguém tem esse problema? Contem para mim. Vamos lá. Vamos lá. Estou. Opa, nossa querida Mia, claro que a favorita. A favorita já está aqui, Mia. Saudade de você. Aposto que você está comendo. Vamos ver, cadê a Liora, gente? Pá. Vamos ver, estamos esperando a Liora. Então, pessoal, boa noite. Mandem os aviãozinhos para ajudar a gente. Ah, tá comendo mesmo, né? Nós vamos ter muitas perguntas, Mia. Eu tô contando com você para ver se a Liora solta spoilers, hein? Porque sabe que, ó, O Hora do Despertar foi um dos nossos livros favoritos, né? Vamos lá, vamos ver. Cadê a Liora? Bom, eu mandei para ela. Vamos ver aqui. Cadê? Ah, ela tá aqui. Vamos lá. Opa! Oi, dona Noemi, bem-vinda novamente. Opa, a editora Cestos entrou, muito bom, muito bom. Ah, eu mandei o convite para você, olha, você recebeu? Vamos lá. Ajudando com os aviõezinhos. Quem está ajudando com os aviõezinhos? Quem será que vocês querem ver que tem destaque nesse segundo livro, hein, galera? Quem será que vai ter destaque nesse segundo livro? Ah, dá até medo de perguntar. Vamos lá, vamos lá. Hum, hum. Olha, eu te mandei. Ah, peraí, você me mandou o convite também. Vamos ver. Aqui, aceitar. Aceitei. Claro que o segundo livro é muito bom, né, Mia? Com certeza, você deve ter até betado. Sabe, segredos que ninguém mais sabe. Hum, vamos lá. Eu tô aceitando aqui, Leora. Talvez a internet esteja um pouco lenta hoje, né? Hoje eu fiz uma live mais cedo, gente. Tive que começar 3 vezes. Na terceira ainda foi, né, um pouquinho mais. Foi. Eu também te mandei convite, Leora. Você recebeu? Por que que eu tô aceitando? Não tá indo. Por alguma razão. Vamos lá. Ajuda a gente, Instagram. Tá, vou tentar mandar de novo. Tá? Vamos lá. Tentar de novo, Leora. Pã.
Gente, eu não tô conseguindo aqui, viu? Manda o pedido de novo, Liara, porque eu não tô conseguindo nem te convidar agora, que só tá. A única pessoa que, por alguma razão, dá pra convidar é a Mia, por alguma razão. Aqui só dá pra remover, eu não posso te remover. Vamos lá. Te recebi. Aceitei. Foi? Agora. Acho que foi agora, né? Ei, É. foi Você deu uma muito bem. pincelada monstra agora, mas tá tudo certo. Uhum. Mandei meus aviãozinhos. Mandou o seu? Vou mandar agora. Então, Então, para variar, sua favorita já está aqui. Já disse que está comendo e disse que seu livro é maravilhoso. Quem será que é? quem? Quem será? Eu sei quem é, Sim, né? Será que eu você também sabe? não sei. Muito bem, pessoal. Enquanto a Liora está mandando os aviãozinhos dela, eu vou apresentar ela. Para quem não conhece, a Liora foi uma das minhas primeiras convidadas. Na verdade, ela é uma das Acho que pessoas foi que a mais esteve aqui na primeira. conta da Foi a gente. primeira, hein? Foi Vem não, foi a primeira. um, Nossa, ela é uma das pessoas que mais esteve aqui na Toca do Aventureiro. Mais uma vez, não existe panelinha, tá? É, Liora Ferre, autora, mãe de Golden, doceira compulsiva, talvez ela tenha um problema. E hoje a gente está aqui para falar da sequência, né, do Hora de Despertar, este que foi um dos livros mais maravilhosos de Olha essa capa, uma das capas mais lindas que eu já vi. E a gente vai falar hoje do Hora da Névoa de Ouro, né? Então, Liora, por favor, para quem não te conhece, por favor, senta que a gente tem muitas coisas para falar. Olha que livro lindo, Caramba, gente. fica difícil falar depois que você faz essa apresentação minha aí, né? Mas, primeiro, boa noite. Obrigado por quem entrou aí para assistir. Eu já mandei convite, chamando a galera. Eu sou uma autora de fantasia, me arrisco aí de, sei lá, fazer uma poesia aqui e ali, mas meu foco é fantasia, é mundos mágicos e é levar as pessoas a fugirem um pouquinho da realidade junto comigo. Eu tô aí, meu primeiro projeto é a Trilogia do Tempo. O primeiro livro foi A Hora do Despertar, né, que o Marcos mostrou. O segundo livro tá aqui comigo, que é A Hora da Névoa de Ouro, que é a continuação. E o último livro vai sair ano que vem, se Deus quiser, para a gente encerrar essa trilogia e começar aí com outros projetos que já estão em andamento e eu não vejo a hora de poder compartilhar tudo com todo mundo. Muito bem. Liora, para quem ainda não conhece, né, a história da sua trilogia, do seu mundo mágico, que começou, vamos dizer, com uma pitada de tinta numa tela em branco, né, e cresceu e ganhou vida e ganhou fãs, né? Como é que conta pra gente aí? Bom, a trilogia, ela conta a história da Sarah, que ela é uma estudante que ela jamais ia imaginar que ao pintar um quadro, ela ia rasgar a realidade e a vida dela ia mudar completamente. Então, tudo que ela queria, na realidade, que ela precisava era relaxar e de repente ela acabou no meio aí, digamos que de uma guerra fria entre a sociedade, uma sociedade secreta que chama Sociedade dos Silenciadores, e o mundo mágico que está escondido, vivendo a galera lá no subsolo de Edimburgo, que é a capital da Escócia. Então, basicamente, assim, é uma história para quem é fã de Harry Potter, de Sombriossos, da Deborah Harkness da trilogia Souls, né, da Descoberta das Bruxas. Então é uma fantasia assim urbana, né? E bem diferente. Aqui a magia não vai nascer de feitiço tradicional, mas da arte, da música, da pintura, da dança, do canto. Então, é Uhum. basicamente isso.
Muito bem. Mas é assim, você não pode falar da Sarah, né? Sem falar do Samuel, o Michael B. Jordan do seu mundo. Isso aqui, né? Que eu já entreguei ele na capa, né? É um spoiler do bem esse aqui, gente. Já... É um spoiler do bem, esse pode, né? Uhum. E falando Pode. nisso, Liora, Ah, como é que foi para você? Porque, pô, superar a arte da primeira capa não é fácil, né? E uhum. aí você fez algo ainda mais legal. As suas capas se completam, não é isso? Eu acho assim que a primeira coisa para garantir que as capas iam conversar, e eu também fiz isso, né, em relação ao último livro que vai sair no que vem, para fechar a trilogia, é que a ilustradora fosse a mesma. Então, Uhum. assim, a Juliana Calado, ela é uma artista incrível. Ela conseguiu captar exatamente a essência da história, principalmente o fato de que a Sarah, ela pinta, então ela fez essa textura que parece uma pintura, e eu falei para ela que eu queria que fosse ela que fizesse a capa dos 3 livros e que seguisse, né, essa essência, para literalmente serem capas que casam, que conversam entre si, Uhum. né? E eu acho que, não sei, foi uma decisão muito acertada ter escolhido ela e ter mantido ela, sabe, nesse projeto. Ah, com certeza, com certeza. E como tudo que você faz, né? Porque, gente, quando você lê uma história da Liora, vocês têm que prestar muita atenção nos detalhes, né? E tem detalhes nas capas, certo? Porque Certo. na capa a gente tem uma moça, né, com um pincel muito especial, nós temos meia face de uma raposa, nós temos o nosso querido Grace Bob, todos têm um significado maravilhoso. E agora, quais pistas você pode dar para a gente, Liora, na hora da névoa de ouro? Bom, ó, nessa capa aqui, nada foi à toa, né? Eu gosto de ficar dando pista pro pessoal para depois fazer aquela conexão das coisas, né? Então, aqui a Uhum. gente já consegue ver que existe, posso dizer assim, uma tensão. Não é só uma questão de um romance, porque é um beijo aqui que ainda Uhum. não aconteceu, né? A gente consegue ver a conexão entre os dois aqui, Cara, esse beijo tá demorando demais, viu? né? Será que vai ter? Então, assim, mostra, né, esse vínculo entre os dois. A raposa que ela Uhum. permanece, ela estava na capa do primeiro livro e aqui ela tá de novo, né, entre eles, porque ela continua Uhum. tendo um papel que, assim, ele é importante, ele já foi importante no primeiro livro, mas de uma forma muito discreta. E aqui vai ficar mais evidente, né? Então, assim, ela É, faz uma coisa linda num local fantástico ali, e a gente fica, peraí, e aí, Liora, o que acontece? Por quê? Por quê? Como você faz isso com a gente? Ai, eu não sei explicar, mas assim, eu sou uma pessoa que eu não sei se é minha cabeça de TDAH que passa um monte de coisa, sabe? Tipo, sei lá, parece que é um monte de carro numa pista e assim, tá tudo correndo junto e cada um desses carrinhos é um pensamento diferente. E aí eu não sei, esse é o resultado. E, Muito e bem. aqui, ó, Agora, tem um ah, caderninho, tá vendo? Aqui, ó, um caderno. é que tá fazendo um pouquinho de reflexo, mas eu tô vendo. Peraí, ah, melhorou agora, né? Melhorou. Sim. Então, aqui tem um caderno, e esse caderno, Aham. ele vai ser importante para a história porque é um diário, né? Mas de quem é esse diário? Aí tem que ler para descobrir, né? E a última coisa que dá para ver aqui que é uma ampulheta, né? Hum, E não, quer dizer, a penúltima coisa, ampulheta, e aqui tem umas pétalas. Essas duas certo. coisas eu não posso falar exatamente o que que é, mas é coisa, elemento importante do livro. Tipo, Uhum. quando você Bom, começar a ler, você vai fazer a ligação. Liora, no primeiro livro, você apresentou
bastante personagens, alguns de forma sutil, mas que a gente mostra que eles têm muito conteúdo, né? A gente vai ver o crescimento deles, porque você sabe que eu tenho um crush na Agatha, né? Então, pô. Olha, eu acho que todos eles vão crescer um pouquinho, que vai dar para perceber. Uhum, Eu diria que logo no começo do livro, o primeiro que a gente vai perceber isso é a Sarah. Porque ela já sofreu as consequências de tudo que aconteceu. Ela está vivendo isso, né? Então, uhum, ela vai mudar. Agora, outros personagens, você vai ver ao longo da história uma mudança. E eu acho que isso foi muito interessante, principalmente em relação ao quarteto. Porque fica aquela história, será que a Joan, ela vai aceitar a Sarah? Porque ela parece ser meio ciumenta com os dois amigos dela, né? E de repente chega uma outra menina no grupo e ela é uma pessoa meio fechada, não acredita em todo mundo, e ela vai crescer, ela vai evoluir em relação a isso. E uhum. o Francis vai passar por uma grande decepção e isso vai fazer ele colocar a cabeça no lugar. Então foi uma outra coisa Ah, muito tá precisando, legal. ele é muito engomadinho. Ele tá precisando, ele é muito engomadinho, meu bom. Tá se Então, achando. assim, vai ser interessante, sabe? Vai ser a vida dando um tapa na cara. Basicamente é isso. Então, assim, cada um deles vai Bom, ter evoluído a sua maneira e na sua velocidade também, conforme as coisas vão acontecendo. E eu acho que isso foi muito legal. e qual a tensão no segundo livro que você falou, nossa, eu não esperava que, sabe, eu fosse gostar tanto de trabalhar assim essa pessoa que te surpreendeu? Cara, sabe o que que é engraçado? Tipo, eu tive fases, né? Enquanto eu tava escrevendo o livro, eu tava muito pensando em um personagem, né? Eu tava Uhum. muito feliz com a Joan, porque pra mim ela foi assim, ela foi engraçada de escrever, porque ela mudou a dinâmica do grupo, ela começou a aceitar a Sarah, só que ao mesmo tempo ela não deixou de ser ela. Então ela é aquela pessoa chata, ela aceitou, mas ela não admite que ela aceitou 100%. Não quer abraço, sabe? Tipo, ai, não quero contato físico, mas assim, ela tá aceitando. Então, no começo, quando eu tava escrevendo o livro, até quando eu tava ali na pré-venda, eu tava muito, sabe, nossa, que legal a Joan, tá muito legal e tal. Só que eu não sei se é período da vida da gente, se é fase, se é a resposta dos leitores que vão falando comigo e aí isso muda. Mas nessas fases, o que chamou atenção, eu vou falar pra você cada personagem qual que foi e por quê, tá? Então, a Opa! Joan, por isso. O Caleb, que é um dos vilões, foi o outro. Porque eu achei que nessa história, apesar dele ser Peraí, muito. João. Pior de super vilão. Pode continuar. Assim, nessa história, apesar dele ter sido. Desculpa o termo, mas ele foi um cuzão lá fazendo o que ele fez com a Sarah e tudo mais. Eu Uhum. consegui dar uma humanizada nele, digamos assim. A gente viu um outro lado dele que. Cara, você deu uma rasteira na gente com ele. Mas assim que é bom, né? Tipo, essa surpresa, assim, sabe? E, assim, a Uhum. questão é que ele trouxe para a história, eu diria, um questionamento sobre o ser moral, sabe? Sobre moralidade. Então, eu gostei muito por conta disso. E tinha tantas leitoras falando, gostando dele. E eu passei a gostar mais ainda. Antes era só um personagem que precisava ter. A gente precisa de um antagonista, né? E de repente eu Uhum. comecei a gostar dele. Simplesmente. A gente que se tornou até o crush da Zan, né? Pô, nossa, se tornou crush de muita gente. Assim, era algo que eu não estava esperando, sabe? Então foi uma coisa muito. Uhum. Foi uma coisa muito boa. E a outra personagem que eu tava assim, tipo, que virou minha queridinha, que eu gostei muito de escrever sobre ela,
E eu até escrevi um conto sobre ela, que eu não sei se eu vou lançar ainda esse ano, se eu vou lançar ano que vem, mas até pensei em fazer um livro, tipo um spin-off, porque eu gostei muito. Ela chama Filipa, é uma personagem nova do livro, e ela é uma criatura, assim, mítica, sabe? Ela, Uhum. no folclore escocês, existe uma criatura que chama Kelp. É um cavalo, assim, como se fosse um espírito de água, que pode se transformar, assim, ficar com uma forma humana ou a forma do cavalo. E meio que funciona assim, tipo a sereia pra gente, que afunda as pessoas. Uhum. É mais ou menos isso. É um ser bonito, mas meio obscuro, né? E eu trouxe, não no sentido literal, mas eu trouxe essa ideia, eu trouxe esse folclore escocês para a história. E essa personagem, ela é um kelp. Então, assim, eu adorei trabalhar com ela, sabe? Foi muito divertido, ela é muito diferente, ela é muito oposto da Sarah. Então, foi outra que eu gostei muito de trabalhar. Mas é muito difícil escolher, Marcos. É muito difícil. Parece que tudo vira bebezinho da gente, sabe? Bom, tem uma coisa que eu não sei lá, que a gente conversou muito em off, depois do primeiro livro, né, que eu até coloquei aqui, né? Se nós vamos ter o retorno de velhos inimigos e velhos amigos, porque teve uma pessoa que o mundo dessa pessoa caiu, mas ela falou, eu vou voltar. Vai ter. Eu não sei se vai ser do jeito que as pessoas esperam, mas vai ter o retorno Uhum, da pessoa. Ela, assim, é uma personagem difícil, para falar a verdade, para trabalhar, porque ela não passou muito no primeiro livro, porque o destaque que ela vai ter vai ser, assim, muito significativo no final. Então, assim, tá sendo uhum. construído. Eu acho que no primeiro livro a gente meio que deu uma pontinha disso, e no segundo livro isso ficou um pouquinho maior. E o que vai acontecer daí vai surpreender todo mundo. Eu, pelo menos, eu espero. E no último, a gente vai ter alguns flashbacks com essa personagem. Que vai, Ah, e não ó, sei, vai fazer ponto, assim, vai ligar uhum. as coisas com o primeiro e com o segundo livro. Falando nisso, né? Ah, para quem presta muita atenção, certo? A Liora se liga muito em cores. E ó que o Marcos é daltônico e o Marcos percebe isso. Então, gente, é o seguinte. No livro um nós tivemos alguém que eu gosto de chamar de a Dama de Branco, né? Vamos descobrir sobre a Dama de Branco. A teoria do Marcos tem fundamento. Eu não posso falar teoria aqui, gente, porque senão, se eu acertar, é ruim, pessoal. É porque minha cara pode denunciar, né? Tipo, eu posso fazer Aham, um movimento que eu faço, uma regalar de olho, as pessoas vão saber que é verdade ou que é mentira. Mas o que eu posso muito falar bem. dela? Ela vai aparecer mais, bem mais. Ela tá em alguns capítulos do livro, inclusive no começo, tá? Vocês vão ver onde ela mora, qual que é o papel dela, e vai dar uma pista muito significativa de quem que ela é. Que a pessoa vai poder, assim, vai chegar no final do livro, ela vai poder tirar as conclusões do que é, e eu tô apontando para essa direção mesmo, para a direção certa. E a gente vai saber sobre a mãe da Sarah, se ela tem relação com tudo isso, se ela não tem, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa ruim, se ela tá viva, se ela tá morta, enfim, muitos pontos que ficaram assim abertos Em aberto, né? vai ficar bem claro agora. E quando chegar no final do livro, a pessoa vai entender tudo do porquê que aconteceu, sabe? Do porquê que aconteceu naquela hora. Sabe aquela coisa assim que dá aquele boom, aí as coisas se conectam, aí você fala, cara, é isso então? É exatamente isso que eu queria causar, sabe? Eu espero que eu tenha atingido o objetivo. Bom, falando nisso, como que foi a reação? Porque você já teve leitores beta, alguém aqui que é a sua favorita, que está aqui, né? E já teve pessoas que já leram o livro,
né? Como é que está sendo assim a reação deles e como é que eles estão se comportando para não dar spoiler nos posts? Olha, a reação foi muito boa. Eu tava muito preocupada, digamos assim, porque acontece muita coisa, né? E tem algumas coisas Uhum. assim que eu não sabia como que ia ser a reação das pessoas, né? E graças eu tive assim, sei lá, eu tenho, né? Eu posso dizer que eu tenho ótimas leitoras e elas gostaram muito do caminho que a história está tomando, da explicação da questão dos dons. Eu gostei muito da surpresa porque eu faço uma revelação falando quem que é a raposa. E todo mundo falou, eu não acredito, nossa, né? Nossa, nunca ia adivinhar, nunca ia acertar. E esses comentários, sabe, que dá aquele ânimo, porque eu gosto de Sim. surpreender, sabe? Eu quero que a pessoa, ela não adivinhe o que vai acontecer. Óbvio que algumas coisas não tem como a gente 100%, né? Tipo, esconder, fazer mistério de tudo. Mas o que eu puder fazer que as pessoas leiam e falam, caramba, é isso? E foi exatamente o que Eu, aconteceu. eu lembro que quando eu li o primeiro livro e você faz a sua. Porque, gente, Sarah Paliotti, ai, que amorzinho de pessoa, ela é um doce. Ela faz uma maldade num livro que pegou todo mundo, mas maldade, maldade. Tipo, o livro mudou de um capítulo pro outro, assim, né? Tem muita maldade no segundo, Lior. Tem uma. Ai, Eu diria de verdade que é uma cena cruel. uau! E, bom, Liora, você estreou em 2024 como autora, certo? Eu lembro, né, que quando começou você toda tímida para falar, a gente se encontrou na Bienal, você foi crescendo nesse meio, ganhando segurança, ganhando amigos, ganhando fãs. O que você pode falar sobre essa experiência? Não sei porque eu não fiz isso antes. A primeira coisa. Não sei como que eu não fiz isso antes, porque é impressionante, é muito satisfatório, sabe? É um caminho que é difícil. A gente começa meio tipo. É aquele deslumbre todo, né? E aí você Uhum. vai cair na ficha, vai bater na realidade e você percebe que não é 100% assim o tempo todo, não é 100% alegria, mas perceber que vale a pena por causa de momentos específicos, sabe? Aquele momento que você conhece o leitor, aquele momento, por exemplo, agora, recentemente, eu participei da Feira Internacional do Livro daqui de Ribeirão Preto e foi tão legal, sabe? E ver gente daqui de Ribeirão indo lá para me ver. Inclusive, um menino Eu queria te perguntar, foi gente te procurando? foi. E isso foi incrível. Inclusive, o menino, ele é novinho e ele gosta de escrever. E ele falou que ele gosta do que eu faço e que se inspira em mim, sabe? Isso foi, assim, sem preço. Foi, sabe? É assim, você tá doente, você tá resfriado, de repente parece que aquilo lá é uma injeção de cura, sabe? De verdade, Aham, é sim. incrível essa energia. Eu fiz amizade com muitas leitoras, sabe? Às vezes eu até reposto stories e parece assim que todo mundo é meu amigo, como se fosse assim, ai, coitada dessa autora, né? Ela só os amigos dela lê as coisas dela. Não, gente, não é isso. É que eu faço amizade com as leitoras e de repente vira minha amiga. Aí eu falo, ai, amiga, obrigado por você ter lido, sabe? Mas é porque eu realmente eu não conhecia a pessoa, sei lá, é de Curitiba, de São Paulo, do Rio, e virou genuinamente minha amiga, que eu converso, desabafo. E eu nunca tive, assim, uma vida tão preenchida, tão perfeita, assim, nesse sentido social, de pessoas que estão próximas a mim e me preenchem de uma forma muito boa. E eu sinto que eu consigo dar algo em retorno, sabe? Então eu acho que isso ajudou e ajudou até com a timidez. Porque no Ah, começo. nossa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz com isso, porque, gente, se vocês verem, quando eu falei com a Leora pela primeira vez, né? Ela se apresentou, né? Se apresentou com o nome dela, né? E ela falou: Eu sou fonoaudióloga.
Agora não, ela fala, sou Liora Ferri, é autora, É, com aquela segurança, né, é. Liora? E agora, tem uma coisa muito interessante, porque assim, você fez recentemente parte da antologia Uma Mulher com Sal e Gelo. Por favor, como foi participar? Foi sair da zona de conforto, total. Uhum. Porque, na realidade, né, esse projeto chegou até mim e eu achei muito legal, né, por se falar sobre a mulher, o que eu acho que, assim, poxa, mulher é foda, sabe? Não é só uma questão de gerar a vida, mas ser mulher é complicado, é lindo, é sensível. E eu falei, não, quero participar. E Uhum. me deram uma opção de fazer um conto ou uma poesia, né? Fazer um poema, qualquer coisa assim. E eu tinha acabado de escrever um conto na época. E eu falei, ai caramba, eu não O tava. conto que você está falando que você escreveu é o Sequência, Não, ou outro conto não? que eu ainda não lancei, que vai Ah, olha, olha isso, gente. Compra o livro para incentivar ela a continuar É, escrevendo. é outro conto, é um outro conto. Que eu acho que vai ser muito Uhum. legal também, que é baseado na Alice no País das Maravilhas. Então, assim, outra coisa que sai um pouquinho. Tem nada a ver com a trilogia. Mas, enfim. E eu tinha acabado de escrever esse conto. E aí eu falei, ah, eu não tô afim de escrever conto. Eu quero fazer outra coisa, sabe? Tipo, literalmente sentir que eu tô fazendo uma coisa diferente. E eu não poderia escrever nada muito extenso, porque teriam outras autoras incríveis que também aceitaram. Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar, vou fazer uma poesia. É algo que eu já fiz, né? Que eu faço na realidade. Só que eu faço, primeiro, para mim, não faço para mostrar para ninguém. E segundo, como uma estratégia terapêutica aí, que eu faço terapia, então para mim é uma forma muito boa para colocar para fora alguns pensamentos, sentimentos e tudo mais. Falei, quer saber, eu vou tentar. Qual era o problema? Eu só consigo fazer como coisa terapêutica. Então, assim, acabei de terminar a terapia, tô sentindo alguma coisa, vou escrever. Melhor forma de me expressar. E agora? Certo. Eu não tava em terapia, não tava acontecendo nada, tava feliz, tô animada para fazer o projeto. Como que eu vou escrever? Falei, da onde vai surgir isso aí? Não tem nada que acendeu, que deu aquele negócio para eu conseguir fazer uma poesia do nada. Então, assim, foi um negócio que me assustou a princípio. E eu lembro até que Uhum. tava tipo no horário do almoço. Eu ia almoçar. E eu fiquei pensando assim, nossa, vai sair alguma coisa? O que eu vou fazer? Será que eu tenho que assistir um filme? Um filme assim pra eu chorar, sabe? Ou ouvir uma música muito pra ver se eu não entro no clima? Porque infelizmente tem que ser na tristeza, tá? Eu não consigo escrever na alegria esse tipo de coisa. E aí, Ai, falando nisso, Nick, se você estiver assistindo, eu sei que você está assistindo, se ela for em qualquer stream e colocar o cachorro caramelo, cara, sai de casa. Só te falo isso, tá? Porque sai de aqui, casa e deixa um pote de lenço para essa mulher chorar. então obrigado pelo aviso. Não vou ver mesmo. Não vou me. Não, Nossa. não, o cachorro não acontece nada, não acontece nada. O cachorro salva a vida de uma pessoa, mas mesmo assim acaba com quem é dono de cachorro. Tá. Não se Então. preocupa, o cachorro tá sobrevive, de hora. Ai, menos mal. Eu não aguento ver nenhuma história que aconteça alguma coisa com um cachorro, qualquer pet, assim, eu não consigo. É sério. E, enfim, eu achei que ia ter que Uhum. esperar pra fazer sair alguma coisa. Só que nesse dia, no mesmo horário do almoço, simplesmente veio uma frase assim, supetão na cabeça. E aí, a partir dessa frase, eu falei, vou escrever essa frase no meu celular pra eu não me esquecer e depois, quando eu estiver inspirada, eu continuo, né? Só que eu escrevi essa Uhum. frase e de repente, quando eu terminei de escrever ela, veio a ideia pro resto. E eu escrevi em 10 minutos. Eu nunca fiz um negócio tão rápido, sabe? E foi uma experiência muito legal, muito diferente do que eu tô acostumada, sabe?
É porque você tem o seu processo, como você é uma pessoa que escreve na emoção, bateu, você estava preocupada e não vinha emoção, e quando veio, você fez em 10 minutos. Simplesmente veio, pá, rolou e não precisou de choro, não precisou de lenço, só aconteceu, sabe? Mas assim, foi bom porque essa coisa de sair da zona de conforto e eu senti esse medo de tipo, como que eu vou escrever, o que que eu vou fazer, era algo que eu não tinha tipo sentido ainda, porque quando é fantasia, eu tô literalmente assim em casa. Então, eu sempre tenho alguma ideia de alguma coisa. Se eu for parar para escrever tudo, eu vou ficar maluca, porque às vezes a uma frase você vai lá e escreve um negócio, nossa, tem que fazer um livro disso aqui, sabe? Tipo, tem que fazer uma história. E aí fica ali parado. Uma hora eu vou mexer naquilo. Mas sempre tá vindo alguma coisa. Agora, com poesia não é desse jeito. Então, eu acho que foi interessante para eu descobrir que, assim, eu posso ser flexível. Eu não preciso estar chorando para escrever isso. E quem sabe eu posso até fazer isso um dia, assim, um livro de poesia, alguma coisa que pode ser algo que eu vá gostar, ter o prazer de fazer. E falando nisso, o que que a gente pode esperar, né, do futuro para os seus livros, para os seus contos? Porque eu sei que você tem, é assim, uma gavetinha, né? Não é uma gaveta física, gente. Ela tem uma gavetinha de ideias, né, Lior? Caramba, olha, de verdade, tem muitos projetos assim em mente. Primeiro tem esse conto, que estamos já num processo que ele vai para revisão, né? Então, assim, eu gostei muito de fazer. Eu estava assistindo Alice no País das Maravilhas, a ideia bateu, eu falei, eu vou fazer um conto sobre isso, fiz. E eu gostei muito do resultado. Eu acho que ele ficou muito emocionante, vai, vamos falar, ele ficou muito emocionante. E Você é além uma pessoa do contos de fada mesmo, né? Porque eu eu lembro que você adoro, disse que um dos seus livros favoritos é O Pequeno Príncipe. eu adoro contos de fadas, sabe? Então, assim, foi muito divertido de fazer, o resultado ficou legal, transmitiu exatamente a mensagem que eu queria que transmitisse, e eu não vejo a hora de poder publicar para todo mundo ter acesso. Fora isso, né, tem a segunda edição que vai sair do Hora do Despertar. E vai E ter uma ela, e capa. ela vai ter coisa especial, não vai? Na Aham, segunda edição? vai Você ter vai uma. falar pra gente? Além de ter uma capa especial que foi feita também pela Jucalado para essa segunda edição, a capa tá linda, maravilhosa. Eu acho que assim não caiu o nível, sabe? Eu acho que manteve o nível da primeira capa e também vai contar com um conto extra e algumas ilustraçõezinhas, uns detalhes. E o mais importante, muita gente pediu um glossário. Esse glossário já veio aqui no segundo volume, mas no primeiro não Uhum. tinha. Então, também vai com um glossário, que eu acho que vai facilitar bastante para guardar nome de personagem, porque tem uns nomes que são meio chatinhos de lembrar, né, por ser de origem aí, é, do Reino Unido e tal. Então, eu acho que ficou bem legal, sabe? Ele foi feito assim, de um jeito que eu acho que, assim, como que eu posso falar? Parece que ele ficou mais mágico ainda. Não sei se é Uau. possível fazer isso, mas parece que ele ficou mais mágico, ainda mais especial, ficou único, sabe? E quem quiser adquirir essa edição nova vai poder adquirir, vai combinar com as outras capas. E quem preferir, né? Tipo, não, eu não quero ter. Tudo bem também, não mudou nada em relação à história, continua a mesma coisa. Então, quem já comprou o primeiro não precisa necessariamente comprar essa segunda edição. Mas eu acho muito legal Mas a ter. segunda edição é a mais mágica, gente. A segunda É, edição é a mais mágica. É a eu acho mais muito mágica. legal ter. Vai ter até um recadinho meu lá na frente, sabe? Tipo uma cartinha que eu deixei pro leitor do que significa essa segunda edição para mim, o que tem de diferente. E eu fiz assim, eu mesma escrevi essa carta e eu acho que eu deixei o livro até mais
pessoal, sabe? Mais íntimo. Então, acho que quem vai receber vai sentir que, tipo, que a gente se conhece. Eu acho que é isso que eu queria transmitir, porque eu falo que essas pessoas que leem, que conversam comigo, acabam virando tudo amigo. Então, eu acho legal passar isso. Eu quero que as pessoas sintam que eu vejo elas dessa forma, sabe? E falando nisso, da segunda edição ser mágica, do livro novo também tem muitas coisas. Como é que está sendo o processo de transição para uma nova editora, né? Olha, é Que uma eu vivo montanha. chamando de editora baleia e depois eu tenho que corrigir. É uma montanha russa, porque eu tinha pensado em, né, sair de um caminho e ir para o independente, e de repente, assim, eu peguei uma curva e isso não aconteceu, e hoje eu não podia sentir mais gratidão por isso ter acontecido. Foi simplesmente, assim, o que eu precisava e eu não sabia, né? E é legal porque quando acabou, né, a primeira edição do Hora do Despertar, eu fiquei super preocupada, porque eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E eu recebi todo o suporte, né, falando, não, vamos fazer uma segunda edição. Porque quem não sabe, né, por contrato, eu não posso mais divulgar e vender a capa da primeira edição, porque eu encerrei um contrato com a editora anterior. Então, qualquer pessoa que escreve, que é autor, que já passou por isso, vai entender o desespero que eu tive. E eu Uhum. fui acolhida também, sabe? Então, assim, a ideia da segunda edição foi muito bem recebida e, no final das contas, está ficando melhor do que eu imaginei. Todo esse suporte, o site, o sistema de compra, de eu poder vender o livro e ele já vinha autografado para as pessoas, para eu não ter, sabe, você tem que comprar comigo se você quer o livro autografado. Isso Uhum. não preciso mais me preocupar, eu sei que o livro vai vir Vai, certinho, vai, bonitinho vai, para a pessoa. vai ter algum sorteio especial de alguma edição que vai vir com o autógrafo das suas filhas, a Patinha também, assim, junto com a sua? Caramba, não pensei nisso, Marcos. Será que o povo ia gostar? Nossa, se for exclusivo, tipo assim, se fala, vou sortear um que vai estar a minha assinatura e a patinha das minhas filhas, uma de cada lado, assim, eu acho que o pessoal ia querer sim, viu, mano? Pode ser, hein? Eu vou pensar nisso. E ó, até separei aqui para mostrar para você. E ainda tenho aqui comigo 5 dos kits que eu tinha feito, né, para pré-venda e que eu pedi para Cetus fazer um pouquinho mais de kit por conta da procura. Eu fiz, deu super certo e ainda tem 5 aqui, os últimos 5. Então a pessoa que compra, ela vai receber assim a caixinha e quando abre, vou mostrar para você aqui para ter experiência, ó. Vem o kit bonitinho e vem até essas pétalas, ó. Essas pétalas Ó, douradas. Tá vendo, ó? mostra o card pro pessoal, e olha, o pessoal Vou ficar com mostrar. vontade. Aqui, ó, vem. Ó, eu vou fechar aqui, deixar do lado, tá? Esse daqui eu vou mostrar o meu. Vem o adesivo. Vou mostrar um a um, ó. Esse daqui é uma raposa. Essa aqui é uma chave que vai ser importante para a história. Então, assim, a pessoa vai ler, vai ver o adesivo, vai fazer ligação. Esse aqui eu nem preciso falar, né? Estrela, Bob! Bob. Aqui tem o diário que tá na capa. Tem como se Uhum. fosse um retrato da Sara com o Samuel. A ampulheta, que eu já mostrei que ela tem um significado importante. Isso Sim. daqui eu não sei se não tá aparecendo direito, mas é tipo uma adaga, tá? Que ela também vai Eu ter ia acabar perguntando se era uma adaga ou se era uma varinha. uma varinha, né? É, E aqui é uma flor que também já deu para perceber que ela é importante para a história. Então, sim. tem esses adesivos holográficos. Aí junto vem 2 cards, tá? Os Olha dois isso, gente. Olha essa raposa, gente. os dois É, têm esse é verso estilo aqui. vitral, né? É, exatamente. Que é para ser tipo
o desenho que parece mesmo um mosaico, Uhum. assim, vitral, do primeiro livro, que fala que no chão tem essa figura, né? Essa gravura no chão. E ele tem esse efeito que brilha. Eu fiquei maluca com ele. E aí, Ai, no maravilha. verso, cada um deles tem uma temática. Esse aqui é a Sara com o Samuel, com um trechinho que eu não vou dar tanto destaque assim para não ter spoiler, mas é um trechinho do Uhum. livro, tá? Uma quote. E aqui, A a Gabi tá Flor. dizendo que ela recebeu dela hoje, que é lindo. Ai, nossa, de verdade, a Gabi é uma fofa. Tá vendo? Eu falo que eu pego amizade com as pessoas, né? Eu conheci a Gabi pela Twitch, quando eu tava fazendo transmissão lá. E ela falou que gosta de ler e tal. Aí eu comecei a conversar com ela, ficou louca pelo livro, ela comprou. O livro chegou hoje, eu tava assim, sabe? Ai, meu Deus, quando esse livro vai chegar? Quando que vai chegar o livro pra ela? Aí um pouquinho antes de entrar aqui na live com você, eu vi que ela me marcou nos stories, porque chegou. Aí eu já repostei, falei, meu Deus, chegou o livro da Gabi, fiquei super Eu contente. acho, eu acho que ela entrou depois de você ter falado quando que está previsto o terceiro livro. Será que você repete para ela? Claro! Eu não sei se eu já comentei com ela. Eu posso não ter comentado, mas o terceiro livro, o último, que fecha a trilogia, lançamento ano que vem. E, pasme, eu vou começar a leitura coletiva, que eu vou colocar o link quarta-feira para o pessoal se inscrever. E na leitura coletiva, no final da leitura coletiva, eu vou divulgar o título do livro final, que encerra a trilogia. Eu ia te perguntar qual que é a vantagem da leitura coletiva. Você já está entregando tudo, tipo, ó, já, Não, cadê o Nick? Cadê o não, Relações Públicas aí? não, ó, a leitura coletiva também vai ter prêmios, vai ter algumas atividades, benefícios para quem está participando. E só que eu só vou falar quais são no primeiro encontro. Então, quem estiver Hum. participando vai ter que me dar esse voto de fé. E aí eu vou divulgar tudo que vai vir de surpresa. Qual que é a única coisa que todo mundo vai saber? No final da leitura coletiva, quem está participando da leitura coletiva vai descobrir antes de todo mundo qual que é o título do livro final. E Então, vai assim, iniciar quando e vai encerrar quando? tá, vai ser 5 encontros. 3 deles são agora em dezembro e 2 são em janeiro. Então, encerra em janeiro. Acho que na terceira semana de janeiro, se não me engano. Muito bom, muito bom. E, olha, para quem não percebeu, esse livro, além dele estar numa excelente qualidade, ele é um pouquinho maior, né? Eu acho que você se soltou um pouquinho mais, você falou, bom, agora eu tenho meu público, eu posso aumentar um pouquinho a história, né? Quantas páginas a mais? 150? 150? Olha, eu acho que foi o dobro. Acho que foi o dobro. Assim, a realidade é. Lembra quando você me perguntou, o que você aprendeu esse tempo todo? Isso faz parte Uhum. também do que eu aprendi, né? Eu ouvi muito o pessoal falando que quando for o seu primeiro livro, ele não pode ser muito extenso, porque as pessoas têm que saber, tipo, como que você escreve, né? Ver se gosta do seu estilo de escrita, conhecer a história. Então eu sinto que eu fiquei muito assim. Eu não podia fazer nada muito longo, né? E nesse segundo, eu não fiquei com essa marra, sabe? Tipo, bloqueando. Então, eu fiquei mais solta, eu já sabia que eu tinha um público, que eu não precisava ficar contando quantas páginas estava dando, quantos capítulos estava dando. Foi um negócio assim mais livre, leve e solto, sabe? Sim. E eu acho que é por causa disso que eu aprendi. Como eu também aprendi o quão difícil é no mercado que a gente vive hoje nacional, trilogia, duologia, livros em série no geral, né? Eu entendo hoje que, assim, para o mercado, para o leitor, para a editora, não é algo tão comercialmente falando tão rentável. Livros únicos são muito mais negócio no país que a gente está, porque quando a gente fala de livros internacionais que vêm para cá traduzido, o pessoal não liga, pode ter 15 livros, mas livro nacional o pessoal não gosta. Tem muita gente que tem preconceito, sabe? Isso é uma barreira.
Então eu aprendi isso também. Sorte que quem eu encontrei aí pela frente são pessoas que estiveram dispostas a me dar uma chance de conhecer a minha história, mesmo sendo uma trilogia. Eu sou muito abençoada. E uma coisa que, bom, você falou muito sobre isso, mas que eu gosto de falar, gente, que é a seguinte: ah, quem vende um livro é o autor, né, Liora? E, tipo assim, desde o seu primeiro livro, você, aos poucos, você começou a interagir com o público, que é onde o pessoal realmente te conhece. Você começou em evento, você investiu nos produtos, sabe? Porque caneca e camisa, cara, quem não quer caneca e camisa com as artes da Liora, da Do edição de livro. Liora, né? Então, eu gosto de falar disso e também sobre você dar a sua opinião sobre isso, porque muitos autores acham que é publicar, eu vou postar, eu vou colocar em alguma plataforma, esperar o livro vir. E não é assim, tem que correr atrás. Infelizmente, tem gente que tem obras muito boas e fica meio na sombra. Acontece, mas tem gente também que corre muito atrás e consegue divulgar. Eu acho assim, a gente tá num mundo hoje que assim é ótimo a gente ter internet, a gente ter tanto espaço pra gente falar sobre o que faz, sobre, enfim, quem somos, o que a gente gosta, e isso é muito bom. Só que isso também aumenta a quantidade de informação que as pessoas recebem. Então tem eu e sei lá mais quantos milhões de autores aí divulgando livro de fantasia, né? Como que eu vou ser lembrada? Qual que vai ser o meu diferencial? Então, se eu ficar quietinha na minha e não fazer nenhum esforço, não mover nenhum dedo, ninguém vai ouvir no meio desse montaréu de estímulos que a gente recebe o dia inteiro. Ninguém vai ouvir sobre a minha história, sobre quem eu sou. Então, eu também tenho que me fazer ser ouvida, ser conhecida. E enfim, não tem como você ficar sentado, parado e esperar que vai acontecer sozinho, né? Então, não é editora, não é quanto você investe até de dinheiro, sabe? Mas é uma questão de Uhum. tempo que você investe e dedicação. E pensar que você vai vender o seu livro em qualquer lugar. Eu já peguei um Uber, a pessoa simplesmente conversando comigo no carro, falou: você escreve, que legal, como é que chama o seu livro? E a pessoa ali entrar no site para comprar e não conhecia, gostou, não, vou comprar para minha filha. Já aconteceu isso. Da mesma forma que agora que eu comecei a fazer algumas lives, depois de muitos pedidos, eu comecei a fazer algumas lives na Twitch, mostrando alguns jogos que eu tô jogando. E as pessoas têm curiosidade, eu falo, você escreve? O que, que você escreve? Né? Que foi inclusive o que aconteceu com a Gabi, né? E eu falei, eu escrevo fantasia tal, interessar e comprar. Então, assim, você vende o seu livro nos lugares mais improváveis que você pode imaginar. Só que se eu também ficasse, sei lá, quietinha na minha, isso nunca ia acontecer. Essa que é a real. E, e para o pessoal que queira, né, te seguir na Twitch, qual que é o arroba? É Liora Ferri, igualzinho do Instagram. É twitch.com, aí o barrinho Liora Ferri. Ah, O pessoal vai twitch.tv, se desculpa. surpreender com o pessoal Twitch.tv. vai se surpreender com o que você joga e como você reage quando você perde? Não posso mentir, porque aí é só entrar lá que tem os vídeos. Ok. Eu A meio que Gabi perco a falou, cabeça um pouquinho. a Gabi falou, eu comprei o Kindle só para ler o primeiro livro, porque não tem mais edição física. Ela sabe, mas logo, logo, Gabi, vai ter. Vai ter uma segunda edição. Vai ter. Deixa eu te perguntar mais uma coisa sobre game, Eliora. Quando você está jogando Hogwarts, qual é a sua casa? Corvinal. Ah! Você achava que era qual? Não, eu sei qual que é que eu sou Sonserina. Nunca caí na Sonserina. Minha irmã já caiu várias vezes. Hoje o teste dela mudou. Mas é impressionante, eu nunca caí na Sonserina. O Nick já caiu na Sonserina, eu nunca caí. Acho que eu não sou tão ambiciosa assim. Não sei, não sei. Bom, Liora,
Tem mais alguma coisa na caixa? Quantas caixas ainda tem disponível, né? 5. E como que o pessoal pode... Ó, será que eu consigo colocar o link aqui? Não sei. Você consegue mandar? Manda o link para mim, por favor. Que eu acho que é mais fácil. Se a pessoa também não pegar o link aqui na live, dá para ir direto na minha bio aqui do Instagram, que tem o link lá. É fácil para acessar, mas também eu vou colocar o link aqui no chat. E o chat, inclusive, tá travado para mim. Eu não consigo ver mensagem de ninguém. O Nick colocou aqui, o link está no perfil da editora. Isso. Isso. Então. Bom, gente, para quem for encontrar com a Liora pessoalmente, né, para adquirir o livro ou levar a sua edição para ser autografada, lembra que ela gosta de duas coisas: doce e bichos de pelúcia. Faltou dinossauro. Agradar ela, porque tem muito Faltou poucos. dinossauro. Desculpa, Não, se for dinossauro, pra você falar, fala tudo. dinossauro, Faltou dinossauro. dinossauro, É. tá? Ela gosta de dinossauro, de pelúcia e doce. Não tem quase nenhum na casa, entendeu? Então ela tem espaço. É isso aí. E logo, Aqui, logo, ó. ó, sua edição aí para você ler, hein, Marcos? Sim, senhora. Na primeira compra tem 5% de Isso desconto. mesmo. Muito bem, muito bem. Olha, tem uma coisa que eu fiquei muito curioso. Porque quando a gente conversou depois do seu primeiro livro, teve duas coisas que eu perguntei para você que você falou para mim sinceramente. Marcos, eu não sei, porque você tem todo o seu processo, né? Se ia crescer. Porque a gente tem vindo a contos ligados à Sara que ela não tem culpa, a gente vê uma pessoa meio curiosa ali no comecinho, que está, né, querendo fuçar num papel que ela não deve, e essa pessoa acaba adquirindo algo sem querer, né, sem a Sara ter culpa. Né? E você disse que você não sabia como ia desenvolver se a gente veria mais, né? E outra coisa que eu falei com você, né, que eu falei, olha, eu sinto que você está se segurando quando você está escrevendo as suas sequências de ação. A gente vai ter alguma coisa sobre isso no segundo? Vai. Vai sim. Que é aquela coisa que eu falei para você, aquele receio, né, de quanto Uhum. espaço eu vou ter para explorar, eu simplesmente abri mão, sabe? Não, não tem isso. E como acontece muita coisa nesse segundo livro, vai ter espaço para aventura, vai ter um espaço para uma ação bem interessante de acompanhar, tipo, eu acho que ele ficou mais profundo, mais envolvente ainda, sabe? Então, tá mais trabalhado. É aquela coisa, tipo um Muito diamante, bem. né? A gente vai lapidando e vai deixando cada vez melhor. Melhor E trabalho é você sempre me o último, ensinou né? para algumas pessoas que chegaram aqui depois, né, que até nossa querida Alessandra chegou depois, que você falou que você gostou tanto de uma pessoa que você talvez tenha ideia para um spin-off. Se isso for acontecer em 2026 ou a gente vai mais para 2027, porque tem muitos Eu projetos, acho né? que para 2027, sabe por quê? Para 2026, além do último livro, tem o conto que eu quero lançar, que é aquele baseado na Alice no País das Maravilhas. E também tem Uhum, um outro projeto que, assim, está em andamento. Eu tinha escrito um livro, foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu acho que você vai lembrar da primeira entrevista que eu fiz contigo, que eu não cheguei a publicar esse livro, né? Eu acabei fazendo ele e ele ficou esquecido. E eu senti uma necessidade de tirar ele da gaveta e falar, quero publicar isso aí. ele vai ser chocante? Eu acho assim, é uma fantasia também, né? Não é uma fantasia urbana. E Uhum, digamos assim que é meio que uma alta fantasia. Infanto-juvenil, livro único. E eu uhum, tenho muita vontade de publicar ele. Então,
Eu não sei ainda direitinho se vai dar certo para sair no tempo que eu espero, porque apesar dele estar pronto, eu sinto que eu mudei, né, de quem escreveu esse livro, sei lá quanto tempo foi, acho que foi há 10 anos que eu escrevi, 10 anos atrás. A gente cresce, a gente muda. Eu estudei bastante escrita também atualmente, então eu acho que vai ter coisa que eu vou querer aprimorar, que eu vou querer reescrever, né? E eu não sei quanto tempo isso vai levar. Então, talvez ele vai sair antes do spin-off. Mas o conto que eu tava pensando em fazer com ela, aí sim ele pode rolar, porque o conto é mais enxuto, né? Então é mais tranquilo, mais rápido, né, de trabalhar. Então a gente pode prever que logo, logo a gente vai ter um esquema de pirâmide na Cestos? Não, sem esquema de pirâmide. Tudo Eu bem, ia sem chegar. esquema de pirâmide. Sem esquema de pirâmide. E eu tenho uma coisinha para mostrar para você que meu filho montou, que, cara, isso dá um trabalho. Hum, que legal! Caraca, ele que fez. É um tipo um kitzinho de Lego, né? Aí vem as instruções. Fantástico! Ah, eu quero um desse. Como que eu faço? Eu vou perguntar para ele onde foi que ele conseguiu específico, porque eu acho que isso aí foi brinde de fast food, Hum. né? Eu, Falando eu, em eu, brinde, eu ganhei um, ó. Eu ganhei um do Nick, ó. Que eu tenho guardado aqui. Ele viu que era ah, famoso, ele pegou pra mim. E olha aqui o nome. Nick Escondido. coitado do Nick. Esse homem é um santo, esse homem é um santo. Então, bom, pessoal, olha, eu acho que a gente esqueceu alguma coisa. Deixa eu ver minha listinha aqui. Tá tudo bonitinho. Deixa eu ver. Ah, sim. Hum, Você quer ler a sinopse do livro ou ou eu leio? você que manda. Ah, eu Posso acho ler, melhor você mas porque eu vou você aqui. gaguejar. Eu vou Hã? gaguejar, eu vou gaguejar. Você vai Eu leio gaguejar? você Quer porque que eu eu vou leia, gaguejar. então? Vou tentar ler com Isso. emoção, então, tá? Tá. Pronto? Pode ler? Pronto. Manda bala. O amor, a magia, a escolha. Está tudo na. Sarah está prestes a descobrir que o maior poder da geração Spirari não é a magia, é a coragem de encarar o que está por trás dela. Guiada por memórias esquecidas, visões enigmáticas e um diário que atravessa o tempo, ela precisa decifrar os segredos que podem salvar ou condenar todo um legado. Enquanto as emoções por Samuel se tornam incontroláveis, Sarah percebe que a luta não é apenas contra os silenciadores, é contra si mesma. Muito bom, muito bom. E dá para ver que você fica, como que você fica emocionada lendo o seu próprio texto, né? Eu fico. Não, é sério, é Mas engraçado, porque assim, eu vejo, às vezes eu fico pensando, eu escrevi isso? Tipo, eu que escrevi hum, isso? Às vezes não sei, sabe? É muito estranho, não sei explicar. eu acho muito bonita essa forma como você se expressa e o orgulho que você tem do que você fez, né? Mas eu não vou entrar muito nisso, porque também a Liora é muito emotiva. Antes da gente encerrar, para a Liora se divertir, eu quero que ela conte a gafe que eu causei quando ela estava no programa ao vivo. Ai, meu Deus. Vou contar então. Fofoca, né? Fofoca. Assim, o que acontece? Graças a Deus eu tive a sorte, o privilégio de conhecer muitos autores no Instagram, né? Pessoas que estão na luta, né? Junto, sabe o que é ser autor no Brasil e tudo mais. E uma dessas pessoas leu meu livro e gostou muito de um personagem da história. É um personagem assim que ele é meio coadjuvante, né? E só que o estilo, ele ser pai solteiro, enfim, muito atraente para algumas pessoas. E foi para essa pessoa. E aí, o que acontece?
começou a surgir pedidos de cenas, mais cenas com esse personagem. E eu ouvindo. E o Marcos, ele gosta de colocar o quê? Lenha na fogueira. Então ele sabe que o Eu pessoal... só estava fazendo a pergunta Aí, que a pessoa não, pediu. não, não, não. Aí ele sabe o que ele faz. Não, você vai fazer isso, não sei o quê, papapá. Mas o que acontece? Foi na televisão. E aí, na televisão, eles liberam lá para o pessoal fazer umas perguntas pela internet. E o programa, ele é ao vivo. Então, assim, ele não é gravado. Eu não sei o que vai acontecer. Tipo, é bem ali no improviso. E aí, o senhor Marcos foi lá e perguntou se ia ter uma cena de sauna no livro. Acontece que o programa, ele passa de manhã. E aí ele deu uma chamada de atenção, porque podia ter crianças assistindo antes de ir para a escola. E perguntaram para mim se tinha alguma cena de hot, alguma coisa no meu livro, porque eu não tinha falado, eu só falei que era um livro de fantasia, falei a classificação, né, a taxa etária e tal. E aí eu falei, não é isso, eu tive que me explicar para a pessoa. Ela falou, olha, não tem nenhuma cena assim, pode ler 14 anos, até 12 dá para ler ainda, mas com aquele climão, tudo isso por causa de uma sauna que nem existe. Eu só estava perguntando o que pediram para perguntar, gente. Não, você gosta de colocar lenha na fogueira que eu sei, Marcos. Eu Essa não cara fiz aí de nada. bonzinho também, ó, não engana mais não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Então, pessoal, mas é isso, né? Liora, muito obrigado por esse bate-papo. Pessoal, como sempre, depois eu coloco o bate-papo no YouTube, certo? Vejam meus bate-papos com a Liora. O primeiro foi o meu primeiro que bateu o recorde, já bateu 300 rapidinho, né, Liora? Lembra? Pois é, vamos bater o recorde de novo, galera? Hoje Bom, e como é tradição na Toca do Aventureiro, e a Liora sempre esquece, tem o momento Karine, onde a Liora tem que deixar uma mensagem para o universo. uma mensagem para o universo. Deixa eu ver. Tá, eu acho que eu já sei. Fontes da minha cabeça após ver várias frases motivacionais, não sei se no Twitter, no Instagram, mas enfim, eu vi aqui. E aí sabe quando você absorve a ideia, o conceito que fica? Então eu vou tentar transmitir o conceito, a ideia, tá? Tem um leão perseguindo a presa dele, tá? Na selva, na África lá. E aí tem a grande questão, né? Que eu nunca tinha pensado, nunca tinha me perguntado por quê. Mas por que que esses animais que estão correndo, tentando escapar, né? De seja leão, onça, sei lá, o que for que tenha na savana, eles correm muito mais rápido. E normalmente não são animais tão robustos, né? Tipo, para falar assim, é porque é um animal muito forte, ele corre muito mais rápido, ou ele tem uma perna assim. Não é nada disso. E o que me surpreendeu? Que o que faz eles correrem mais rápido é que o leão, no caso do exemplo, ele tá querendo a comida. Enquanto que o animal que foge do leão tá querendo a sobrevivência. E que não existe um combustível maior para a gente correr atrás daquilo que a gente quer do que a necessidade. E por que eu estou dando esse exemplo, eu estou abordando esse tema? Por causa daquilo que você falou, que autores que vendem livros. Então, assim, o que faz você vender? É a necessidade. Você precisa vender, você quer vender. É isso que faz vender. Então, é isso que te faz mais rápido, é isso que te faz melhor, é isso que te faz, que traz o sucesso. Se você ficar só esperando, as coisas não vão acontecer, não vai cair no teu colo. Eu não sei como que eu consegui ligar uma cena de um leão perseguindo um animal a isso, mas na minha cabeça fez todo completo sentido. Espero que tenha feito para vocês. Não, fez sentido, sim. Não, muito obrigado. Como sempre, né?
Muito obrigado, Liora. Bom, Imagina. pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, essa é a Liora Ferri, né? Como eu disse, autora, mãe de Golden, doceira compulsiva, ela tem um problema, certo? E se querem mandar um presente para ela, dinossauro. De... Se alguém te mandasse um dinossauro de chocolate, você ia comer ou guardar? Hum, eu ia tirar foto e depois eu ia comer. Que aí a foto Hum, seria como se fosse guardar. muito bem. Bom, pessoal, é isso. Muito, muito obrigado mesmo, Liora. Eu que E até a agradeço. próxima, galera. Muito obrigada pelo convite, obrigada a quem assistiu. Eu peço mil desculpas se eu não conseguir responder alguém, porque infelizmente o chat tá travado para mim. Eu não sei, eu não consigo ver nenhuma mensagem. Mas eu agradeço de O coração. meu parou de subir faz tempo também. Oi? O meu também parou de subir faz tempo. É o meu desde o começo. O último que eu recebi foi Boa Noite da Setos. Então, desde a hora que eu entrei, ó, tá parado há muito tempo. Mas, assim, tenho vocês no coração, muito carinho. Agradeço demais por terem ficado assistindo, pelas perguntas. E estamos aí. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite, pessoal. E não esqueçam, Obrigada, Marcos. no Instagram da editora, 5% de desconto. Isso Tchau, aí. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Marcos. Tchau, tchau.